Bom dia, pessoal. Bom, vamos dar aí continuidade às nossas atividades. O tema do final de semana será trauma na gestante e trauma pediátrico. Então, nós vamos falar um pouquinho das características e diferenças anatômicas aí dessas duas vítimas, né? Tanto na paciente ou vítima com quadro gestacional e na criança, né? Com suas diferenças anatômicas e faixa etária. Bom, pensando em objetivos, nossos objetivos não podem ser diferentes dos demais atendimentos, mas pensando em conhecimentos e habilidades aí voltadas para essas vítimas com as suas devidas características. Então, nós temos que preparar os socorristas, os profissionais, para ter aí conhecimento, habilidades para saber identificar sinais e sintomas, saber corrigir esses sinais e sintomas que tragam um agravamento para a vítima e ter possibilidades de fazer um transporte adequado dessa vítima com segurança. Bom, pessoal, então vamos iniciar falando do trauma na gestação. E aí, pensando em trauma na gestação, vamos falar dos mecanismos de trauma, tá? Então, independente do mecanismo de trauma, acidente automobilístico, queda da própria altura, atropelamento, agressões por arma branca, arma de fogo, entre outros, né? Então, ela é uma das principais causas de óbito nessa paciente gestante, então, durante a gravidez. Então, assim, é a principal causa de óbito durante a gravidez por complicações não obstétricas, tá? E aí, pensando nessa minha gestante, nessas causas não obstétricas, eu tenho que pensar no feto. Então, binômio, mãe e criança. E essas complicações aumentam aí pensando nos dois, né? Que são, se eu não conseguir restabelecer ou manter uma estabilização dessa vítima, dessa gestante, muito provavelmente a chance de sobrevida desse feto é diminuída, tá? Por algumas outras complicações. Então, quais são essas? A morte materna, então se eu não conseguir manter essa vitalidade da mãe, eu posso ter complicações aí e evoluir para óbito fetal, e também por algumas outras complicações, como descolamento de placenta, trauma direto no feto, né? Então direto em abdômen, direto no útero, e tem alguma lesão diretamente nesse feto, alguma morte específica, e aí algumas complicações relacionadas à coagulação, tá? Então, pensar que eu preciso estabilizar essa gestante para ter possibilidade e aumentar a chance de sobrevida de ambos, binômio, tá bom? Tanto mãe quanto bebê. Então, nós temos um percentual de 80% da gestante com choque hemorrágicos que tem morte do feto. Então, se tiver agravamento dessa vítima e eu tentar priorizar manter o feto vivo e esquecer da vítima gestante, eu perco os dois, tá? Então, vamos pensar aqui, para manter a vitalidade fetal, eu tenho que manter a estabilização da gestante. E como foi dito anteriormente, só para reforçar a minha fala, a prioridade no atendimento para essa vítima gestante é a estabilização da mãe. Então eu tenho que pensar em estabilizar essa vítima, essa gestante, para manter estabilidade e vitalidade fetal, tá? Então eu tenho que dar atenção para essa paciente, pensando que se eu mantê-la estabilizada, com chances de qualidade de sobrevida, eu consigo trazer muito maior possibilidade e probabilidade de vitalidade fetal. Tá? Então, temos algumas características aqui nas gestantes, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho uma gestante vítima de trauma, eu tenho aqui um bebê, né, pós-nascimento, e tenho aqui uma anatomia de uma gestante, né? Algumas coisas aqui só para vocês elucidar o que já foi falado para vocês anteriormente. Então, pensando em traumas penetrantes, né, as vísceras vão estar protegidas pelo aumento do útero. Então, dificilmente, não que isso não vá acontecer e não possa acontecer, tá bom? Vai depender muito do mecanismo de trauma, a força, o impacto que esse mecanismo atinge esse abdômen. Então, essas vísceras vão estar protegidas aí pelo feto, né, pelo útero, pelo aumento desse útero e pelo feto que está aí antes de chegar nas vísceras, né? Então, o que fica mais vulnerável, o feto e o útero, né? E no trauma fechado, pensando em feto, tem o líquido amniótico ali para fazer essa proteção desse bebê. Então, ela tem as suas peculiaridades, suas características diferentes no atendimento. Mas pensando em estabilização dos dois,
prioridade estabilizar a mãe para dar chance de sobrevida para os dois, tanto mãe quanto feto. Bom, gente, voltado aí para as características, né, reforçando as características da nossa gestante, nós temos algumas complicações alguns pontos importantes que nós temos que dar atenção. Então, como tem esse crescimento tanto do útero quanto do feto na cavidade abdominal e a compressão das minhas vísceras, do meu diafragma, da minha região gástrica, eu também tenho algumas complicações relacionadas ao sistema cardiovascular. Então, se eu tenho essa vítima de trauma ou não trauma, e ela tem alguma complicação no sistema cardiovascular, pode ser por retorno venoso diminuído, né? Ou por diminuição aí desse aporte circulatório por compressão na minha artéria aorta abdominal, né? Então ela pode, o útero e esse feto podem comprimir tanto a veia cava inferior, que é responsável pelo meu retorno venoso, né? Uma das responsáveis, como também a minha aorta abdominal, que é responsável aí pelo esse aporte de fluxo sanguíneo aí no meu sistema também, uma das, né? E aí como que eu resolvo esse problema? Se essa vítima for de trauma e tiver em prancha, lateralizo a prancha à esquerda. Se essa vítima for de trauma e não tiver em prancha, eu desloco manualmente esse útero à esquerda para melhorar esse retorno e esse fluxo sanguíneo. Então, retorno pela minha veia cava e o fluxo sanguíneo aí, arterial pela minha artéria aorta abdominal. E aí tem outras características que são importantes a gente dar atenção, né? Se eu tenho tudo comprimido, vísceras, vasos e a minha região gástrica, ela pode ter riscos de broncoaspiração por causa desse esvaziamento gástrico dela que é diminuído, diferente das demais vítimas não gestantes. E aí a minha preocupação é com broncoaspiração. Então eu tenho que me atentar para esses quadros, esses pontos que são importantes nessas minhas vítimas. Reforçando aí a nossa fala, né? A minha fala aí das gestantes sadias. Então aqui tem uma fala bem importante do quadro clínico, né? Então, as gestantes sadias, devido ao aumento do seu volume circulante, pode perder de 30% a 30% de volemia. Então, quando a gente fala de volemia, de sangue, tá bom? No meu sistema circulatório, antes de exibirem algum sinal de choque. Então, olha a quantidade de volemia que essa paciente pode perder, né? Quase 40%, 35% para ela começar a apresentar um quadro de choque. Então, eu tenho que me atentar aí para esses sinais, né? Então, tem que estar monitorando essa vítima com bastante critério, com bastante cuidado, para que ela não evolua para um quadro onde eu não consiga restabelecer e estabilizar esse quadro. Então, tem que dar mais importância para esse sistema circulatório. E aí os sinais e sintomas do quadro clínico aí do choque: hipotensão arterial, né? A diminuição da pressão e do pulso, taquipneia, a diminuição da diurese. Geralmente no trauma aí, dificilmente a gente vai ter essa paciente com esse quadro, dependendo da minha cinemática, né, e do tempo que eu tenha para estabilizar e transportar essa vítima, mas numa fase secundária ela pode apresentar essa diminuição de débito urinário, por essa perda aí de volume sanguíneo, ela demorar para ela apresentar esses quadros aí de choque, tá bom? Mas se eu conseguir corrigir isso lá na minha fase primária, talvez lá na frente, nessa fase secundária, esse quadro não apareça aí com tantos agravamentos. Então, alteração do sistema nervoso central, aí nós vamos pensar em parte circulatória, aporte de oxigênio, né? Então, essa vítima lá, lembra que ela tem essa deficiência um pouco mais exacerbada, né? Devido ao quadro gestacional, ela pode ter, né, essas complicações aí do aporte de O2 e ter complicações neurológicas, quadros de ansiedade, confusão, letargia ou até evolução para inconsciência, tá bom? E aí, vamos pensar no feto, binômio, né? Quando ele começa a entrar em sofrimento fetal, né? Quando os sinais e sintomas de choque da paciente lá da minha gestante tiver exacerbado. Então, para ela começar a apresentar um sinal de choque hipovolêmico, ela tem que perder aí pelo menos de 30% a 35% de sangue. E aí, quando ela tem essa perda volumosa de volemia, ela começa a ter diminuição do aporte sanguíneo lá para o fluxo sanguíneo placentário, né? Então, diminui a quantidade de aporte sanguíneo lá para o meu feto, que é através do cordão umbilical e da placenta, e aí ele começa a ter complicações fetais, tá bom? E aí, quais podem ser as complicações, né? Então, ele pode ter um batimento cardiofetal diminuído, né? Ele pode... E aí, esse batimento cardiofetal diminuído significa o quê? Que ele pode estar evoluindo aí para um óbito fetal, né?
Então, tem que pensar em tudo isso. Então, se eu tenho complicações na minha gestante lá relacionada ao sistema cardiovascular ou sistema nervoso central, pode ter certeza que essas complicações vão chegar rapidamente aí no meu feto, tá bom? E aí tem algumas outras características, que é da frequência cardíaca, que é aumentada na gestante, de 15 a 20 batimentos por minuto a mais, né, do que na mulher não grávida. Então, vamos pensar em uma frequência cardíaca de 80 a 100 na não gestante, e na gestante de 100 a 120, tá? Então, vamos pensar que pode ter essas características, essa diferença. Eu tenho que saber avaliar a qualidade do pulso e ritmo, né? Então, se é um pulso cheio, se é um pulso fino, se é um pulso rítmico, arrítmico. Então, essas qualidades eu tenho que saber avaliar nesse pulso da gestante traumática. E essa pressão arterial aí que também tem essa alteração, dependendo do quadro gestacional, da idade gestacional dessa paciente. E aí, como já repetido várias vezes, né, isso aqui tem que ficar medular, tem que ficar na cabeça da gente, e esse atendimento é sistematizado e não pode ser diferente para nenhum tipo de vítima, né? Então, eu tenho que usar o meu protocolo de avaliação primária, né, o ABCDE, que é o meu protocolo de trauma, para qualquer tipo de vítima, né? O que vai diferenciar são essas características, né? Tanto quanto faixa etária e algumas diferenças anatômicas aí, dependendo da sua faixa etária e suas características, tá bom? Então, o tratamento é o atendimento inicial como para qualquer outra vítima. E aí vamos pensar em vias aéreas. O A, vias aéreas com proteção da coluna cervical e a segurança da permeabilidade das vias aéreas. Então, essa via aérea tem que estar pérvia, tem que ter entrada e saída de ar sem obstrução, né? Só a ventilação, o B da respiração e ventilação tem que estar livres, né? Pérvias. E aí pensando em gestante, né, que tem esse esvaziamento gástrico reduzido, diminuído, evitar lá a broncoaspiração, sempre pensar nesse caso voltado para a gestante. Na circulação, controle de hemorragia, no estado neurológico, se preciso, né, se ela apresentar qualquer sintoma lá relacionado a algum cometimento neurológico por falta de aporte de oxigênio, tiver essa condição, ofertar oxigênio para essa gestante. É claro que isso são protocolos institucionais, né? Onde vai ter essa oferta de aporte de oxigênio? Num serviço onde tenha profissionais de saúde, onde eles tenham esses materiais e equipamentos para esse objetivo. Pensando em primeiros socorros, a gente vai observar essa vítima e ver se vai ter algum agravamento nesse quadro neurológico. E aí, por último, a exposição da vítima, né? Então, eu vou despir a vítima, procurar por lesões e prevenir quadro de hipotermia. Então, essa exposição é no local da minha lesão, né? Ou eu vou fazer essa exposição da vítima como um todo para procurar lesões, mas vou me preocupar também em protegê-la em questão de privacidade e respeito e para evitar esse quadro de hipotermia. Então, aqui alguns cuidados adicionais importantes, né? Pensando na minha vítima de trauma, realizado todo o meu ABCDE, identificado e corrigido todos os problemas, estabilizado essa vítima de forma correta. Vou pensar em transporte, né? Então, o posicionamento dessa minha vítima na prancha, se tiver alguma complicação voltada para o sistema cardiovascular, né? Hipotensão, um ataque cardíaco aí, com os valores acima do normal, essa dor, né, em baixo ventre, e aí que é característico da gestante, eu posso posicioná-la aí em cima da prancha, toda estabilizada, em decúbito lateral esquerdo. Aí o que eu faço? Eu lateralizo a minha prancha levemente à esquerda, certo? Se eu não tenho essa possibilidade, se essa vítima está fora da prancha, ou mesmo em cima da prancha, e eu não tiver essa possibilidade de lateralizar, porque não tem segurança, porque a viatura está em movimento, já se deslocou, eu faço isso manualmente, né? Eu desloco manualmente esse útero para esquerda para descomprimir aí essa minha veia cava, para melhorar esse desconforto dessa dor em baixo ventre e até mesmo melhorar esse aporte circulatório dessa gestante, tá bom? E aí eu tenho que avaliar a possibilidade de cesárea de emergência em caso de PCR, e aí isso é atribuição médica, tá bom? Quem vai fazer isso? Médico. E aí, conduta dele, protocolos institucionais, ele que vai avaliar se tem esse critério ou não dessa possibilidade de cesárea de emergência. Então, é muito criterioso e é relacionado a esse profissional, médico. Então, ele também tem que prestar saída de
atenção à saída de líquidos amnióticos, né? O líquido, a bolsa romper ou não, ou sangramento vaginal, tá bom? Que pode ser lá alguma complicação relacionada à minha gestação, né? Por causas traumáticas, né? Então, algum ferimento direto na região abdominal, alguma lesão diretamente no feto, alguma lesão no útero, na parede do útero, que evolua para esses quadros de sangramento ou perda de líquido amniótico. Bom, gente, terminando o assunto aí voltado para o trauma na gestação, vamos falar do trauma pediátrico. Então, vamos falar de algumas características anatômicas, né? E mecanismo de traumas voltado para essa faixa etária. E pensando em características, vamos pensar em quais são os traumatismos que causam mais óbitos nessa faixa etária, né? Então, as lesões da cabeça são as mais frequentes, tá? Por que são as mais frequentes as lesões da cabeça? Pelo tamanho, né? O tamanho e peso da cabeça, elas são desproporcional ao tamanho da criança. Então, elas são muito mais pesadas, né? E maiores do que relativamente ao corpo dessa criança. Isso é natural, né? Com o decorrer da vida, isso vai mudando. Então, primeira causa de morte, né? De morte por trauma nas crianças é o trauma crânioencefálico, não importa o mecanismo do trauma, tá bom? Que a gente tem que avaliar o estado neurológico daquela criança ou o estado de agravamento daquela criança devido àquele trauma. Então, não importa se é queda da própria altura, não importa se é queda da cama, do berço, se é atropelamento, se é vítima de acidente automobilístico, onde tem lesões em crânio, há a possibilidade de essa criança evoluir para óbito com muita facilidade. E aí, essa é a nossa primeira causa. Pensando na nossa segunda causa, os traumas fechados, tá bom? E aí eles estão muito relacionados com lesões em alguns órgãos, né, que também são aumentados nessa fase da vida, como o baço ou o fígado. É claro que pode ter alguma outra complicação na parte de vísceras, né, ou outros órgãos, mas esses mais em específico que causam algum quadro que evoluem para choque hemorrágico e óbito dessas crianças. Então, a segunda maior causa está relacionada aos choques hemorrágicos com lesões nesses órgãos alvos aí, tá bom? Por serem altamente vascularizados e maiores anatomicamente em relação à idade dessa criança, que também vai mudando com o decorrer da fase da vida dessa criança, tá? E aí eu vou elencar aqui para vocês. Então, o TCE é a principal causa, ela entra como primeira de todas, aí depois lesões torácicas e trauma abdominal fechado. Aí nós vemos aí alguns mecanismos de traumas, né? O afogamento, incêndios domiciliares, homicídios e quedas. Abuso na infância, gente, isso está muito relacionado também com o trauma pediátrico e óbitos nessas crianças, tá bom? Lesões por arma de fogo, e aí já tem uma faixa etária maior, né? Crianças e adolescentes, alguns acidentes domésticos. E por consequência de tudo isso, ela tem maior potencial de lesões multissistêmicas em vários sistemas, né? Em várias partes do corpo, em vários sistemas, né? Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema neurológico. Então, ela tem maior potencial para isso. E é mais difícil de identificar para não referir alguma coisa para a gente, né? Então, a gente tem que saber interpretar esses sinais e sintomas nessas faixas etárias aqui, tá bom? Do RN até a adolescência, dependendo do quadro de agravamento desta criança. Aqui só para reforçar o que eu falei para vocês anteriormente, tá? O mecanismo de trauma é um quadro com mecanismo de trauma e os padrões de lesões, né? Então, atropelamento, aí vai falar em velocidade, né? Baixa, média e alta velocidade, quais as lesões que pode acometer nessa criança, se ela for ocupante de veículo com ou sem dispositivo de segurança, que são as cadeirinhas, quais são as possíveis lesões. Então, para vocês verem que mesmo com os dispositivos de segurança dentro dos veículos, elas podem ter alguma lesão com agravamento e evolução para a perda dessa vítima, para óbito, quedas de altura, tá bom? E as quedas de bicicletas, que estão muito relacionadas também, dependendo da faixa etária aí. Então, esse é um quadro aqui só para vocês lerem, ilustrando. É claro que é importante que vocês vejam isso, mas eu não vou ficar lendo isso para vocês. Então, tem aí um quadro com o mecanismo de trauma e os padrões comuns dessas lesões nessas vítimas. Esse também é um outro quadro, é um quadro de score, então de pontuações, né? Quando eu falo em score de trauma, é pontos do trauma, né? E aí ele vai me dar valores positivo e negativo, né? Então, quanto mais alto esse meu score, né? O máximo é 12,
menor a possibilidade dessa vítima ter aí algum agravamento. E o menor é 6, maior a possibilidade dessa vítima ter mais agravamentos. E aí eu tenho um score intermediário que é o 8, que requer cuidados hospitalares especializados, tá bom? Essa vítima está no meu quadro intermediário. Isso aqui também é um quadro para vocês lerem, entenderem, tentarem, aliás, de conhecimento, para vocês interpretarem aí e conseguirem associar esses pontos aí de score. Não precisa vocês decorarem, fiquem tranquilos, tá bom? Isso aí é usado no dia a dia dos profissionais que atuam. Geralmente essas escalas, esses scores, eles têm aí nas fichas ou em algum local para a gente dar uma olhada e fazer esses cálculos para ter uma base de agravamento dessas vítimas. Então não precisa decorar esses scores. É claro que quem tiver essa facilidade não tem problema algum, tá bom? E aí eu tenho alguns pontos aqui que os meus critérios de avaliação. Então as características que eu tenho aqui, que é peso, vias aéreas, a minha pressão arterial, já preciso de equipamento para fazer isso aqui, o nível de consciência, a pele e alguma lesão relacionada à fratura, né? E aí os pontos é +2, +1 e -1. Aí eu tenho aqui nos critérios de peso, né? Maior que 20, de 10 a 20 e maior que 10, né? Menor que 20, de 10 a 20 e menor que 10. E aí vão me dando os critérios aqui e a pontuação. Conforme eu vou avaliando minha vítima, eu vou pontuando dentro desses critérios que eu tenho aqui, tá bom? E aí, pensando em atendimento, né, gente? Aí parece que vai aparecer alguma coisa diferente. Não, nós vamos usar o nosso protocolo de avaliação primária para o atendimento ao trauma, né? Aqui, o que tem de diferença e que reforça, que não está nos slides anteriores, mas é o novo protocolo da American Heart 2019, do APH-TLS, tá bom? Que é o X das hemorragias extrasanguíneas, tá? Então, eu tenho que observar se essa vítima tiver com sangramento abundante, volumoso, abrupto, eu tenho que conter esse sangramento aí para dar estabilização e prioridade para as outras as outras complicações, né? Porque senão eu posso perder essa vítima aí por choque hipovolêmico. Se eu for lá pensar em estabilizar vias aéreas, estabilizar a coluna cervical e liberar vias aéreas, eu perco ela por choque hipovolêmico. Então tem que avaliar muito bem o critério dessa minha hemorragia. Então não é diferente dos demais, né? Segue aí o ABCDE, aqui entra o X como um adendo, né? Para a gente observar essas hemorragias em abundância. E aí uma característica diferente da criança no adulto, né? A imagem mostra aqui para vocês. Então eu tenho uma criança aqui, ó, com uma via aérea obstruída, né? Uma vítima de trauma, digamos assim. E tem aqui uma situação onde ela está com vias aéreas liberadas só com uma olha. Então é uma leve hiperextensão que a gente faz, né? Essa é uma leve hiperextensão, é claro, usando a técnica de Jautraust, né, que é para vítima de trauma. E aí, para me auxiliar, eu posso colocar um coxinha aqui embaixo de região escapular, que vai me ajudar a manter a estabilização, essa leve hiperextensão, tá bom? Então, ó, só para vocês verem, eu tenho um colchonete embaixo, eu tenho um coxinho embaixo aí do tronco dessa criança, tá? Ele me auxilia. Então, eu posso fazer esse coxinho com uma toalha, com um pano, com um jornal, mas desde que ele me auxilie. Não pode ser uma hiperextensão muito grande, tá bom? Igual do adulto, que a gente faz aquela hiperextensão maior. É leve, tá? A criança é bem diferente do adulto. Então, vamos lá. Vamos no A, né, das nossas vias aéreas. Então, a liberação de vias aéreas, estabilização de coluna cervical aí com liberação de vias aéreas. Então, a prioridade aqui é manter a via aérea pérvia, tá bom? Bom, voltada para a respiração, esse aqui é um quadro também que pensando na característica do trauma pediátrico, né, que nós temos esse grupo aí do RN até o adolescente, nós temos características diferentes aí nesse padrão respiratório, né? Então, do RN ao adolescente, eu tenho diferença aí nesses movimentos respiratórios. Então, no RN lá eu tenho de 30 a 50 incursões por minuto, no adolescente eu posso ter de 12 a 20, né? Num pré-escolar de 2 a 6 anos é de 20 a 30. Então, eu vou ter diferença nesses movimentos respiratórios aí por minuto dessa criança, dependendo da faixa etária. E eu tenho que saber, né? Eu tenho que entender desse meu sistema fisiológico, né? Dessa minha anatomia do meu sistema fisiológico conforme a faixa etária, tá? Então, só para vocês terem esse quadro aí como um norteador para vocês entenderem aí como que muda o padrão respiratório dependendo da faixa etária.
Bom, aí pensando em sistema circulatório, no C da minha circulação, o que eu tenho que pensar como eu vou avaliar essa criança? Lembrando que ela é uma criança, uma vítima que pode ter lesões multissistêmicas, né, como foi dito lá anteriormente. E aí eu tenho que saber avaliar sistema por sistema, ser muito criterioso nessa avaliação. Então aqui eu tenho sistemas divididos: o cardio, o sistema nervoso central, a pele, as extremidades, que também me direciona, né? E o débito urinário, que está voltado aí para a minha função renal, tá bom? Quantidade que eu vou excretar de urina. E aí eu tenho 3 tipos de perda: a leve, moderada e a grave. Então, a leve menor que 30, a moderada de 30 a 45 e a grave maior que 45% de perda sanguínea. É muito volume de perda sanguínea aqui, tá bom? Até a menor que 30. E cada uma delas vai me direcionar alguma característica, né? Então, o leve lá, no sistema nervoso central, a criança vai estar ansiosa, irritada, confusa, que é uma perda volumosa de sangue, né? A pele vai estar fria, mosquetada, né? Mosqueteada, desculpa. O tempo de enchimento capilar vai ser prolongado, então vai ser mais que 2 segundos, e vai ter muita diminuição do débito urinário, né? Isso também já é uma coisa secundária lá no meu serviço hospitalar, tá bom? Pensando em pré-hospitalar, esse sinal não vai aparecer de imediato, uma coisa que eu não vou conseguir identificar. Então, e aí tem outros sinais aqui para vocês entenderem, né? Vamos dizer que seja uma perda volumosa grave, acima de 45%, quase 50% de perda sanguínea. Lembrando lá para o meu X, né, das minhas hemorragias extrasanguíneas, ela vai ter bradicardia, os pulsos centrais dela vão estar fracos ou ausentes, eu não vou conseguir palpá-los. Essa criança muito provável pode evoluir para PCR, né? Hipotensão, PA inaudível, né? Porque se eu não consigo palpar pulsos centrais, dificilmente eu vou conseguir auscultar uma PA. Essa criança vai estar completamente inconsciente, em coma, a sua pele vai estar pálida e fria, não tem nenhum retorno venoso ali, o enchimento capilar dela vai estar completamente prejudicado, você não vai conseguir avaliar isso aqui, vai estar muito, muito desregulado, né? Muito complicado nesse momento, e débito urinário ausente, tá bom? Que, como eu disse, são complicações que eu consigo ver lá no intra-hospitalar. Mas esses 3 primeiros aqui eu já consigo ver de imediato no meu pré-hospitalar. Bom, então aqui, para quase terminando a nossa avaliação primária, eu tenho a avaliação do déficit neurológico dessa criança. Eu tenho uma escala de coma de Glasgow adaptada, né, à idade dessa criança. Então, uma escala de coma de Glasgow pediátrica. E aí eu tenho as minhas medidas, eu tenho aqui algumas características: criança menor que 1 ano e criança maior de 1 ano. E eu tenho os meus scores, né, as minhas pontuações, que é de 4, 3, 2, 1 para abertura ocular, 5, 4, 3, 2, 1 para resposta verbal e 6, 5, 4, 3, 2, 1, que é para resposta motora. Então eu tenho lá o meu Glasgow maior 15, meu Glasgow menor 3, e aí eu tenho que pensar aí também em questão de faixa etária aqui, como que vai ser essa resposta, e a minha avaliação pupilar, tá bom? Que também entra aí lá como critério, né? Então, o mínimo tem que ser, pode ser 1 e o máximo 15, tá bom? Dependendo da minha avaliação de pupila. Lembrem disso, tá? Vocês não podem esquecer disso. E aí tem umas características diferentes aqui na criança, né? Então, nos seus primeiros 6 meses, o cérebro dela é um pouco aumentado de tamanho até os seus primeiros 6 meses, né? É 80% do tamanho do cérebro adulto, né? Então, por volta dos 2 anos que eles começam a mudar. E o prognóstico de TCA em criança acaba sendo melhor do que no adulto. Então, a recuperação acaba sendo melhor, mas ainda não deixa de ser uma das maiores causas de trauma e óbito na fase pediátrica, tá bom? E aí vamos pensar num quadro de exposição, na última fase da minha avaliação primária, onde eu tenho que detectar o problema e corrigir. Então, eu tenho que expor a vítima para procurar as lesões, iniciar lá, dar início à minha avaliação secundária, mas eu tenho que pensar que essa criança tem que estar aquecida para não ter quadro de hipotermia. Então, por ter maior superfície corpórea em relação ao peso e ao tamanho dessa criança, ela pode ter mais perda de calor. Então, essa perda é muito mais rápida e ela tem menor capacidade de conseguir produzir calor. Então, eu tenho que pensar em exposição e aquecimento, né? Então, controle dessa hipotermia. E encerramos aqui o nosso atendimento ao trauma pediátrico, características. E, como não poderia ser diferente, se o básico não for bem feito, o avançado não irá fazer diferença. Então, gente, persistam,
continuem estudando, vocês têm tudo para serem excelentes pessoas e profissionais aí no futuro. E tenham um excelente final de semana, tá bom?